Olá, um bom dia para você. A barragem do Coati, que fica em Pedro Alexandre, a cerca de 435 quilômetros de Salvador, se rompeu na manhã desta quinta-feira. Segundo a Defesa Civil da cidade, as fortes chuvas contribuíram para o rompimento da estrutura. Os senadores Ângelo Coronel e Carlos Viana comentaram a situação. Casas foram algumas alagadas no povoado do Coati, mas a preocupação maior na cidade de Coronel João Sá, que fica a jusante da barragem, ou seja, fica na parte baixa da barragem, e essas águas estão fluindo pelo Rio do Peixe. Conversei com o prefeito há pouco, o prefeito Carlinhos Sobral, já estamos aí com aproximadamente 500 pessoas desabrigadas, e ele está apreensivo porque as águas continuam correndo forte pelo leito do rio, chuvas ainda caindo na cidade, na região. Ele já disponibilizou hospitais, creches, escolas para abrigar as pessoas que ficaram sem suas casas, mas é mais um alerta que temos que ter realmente um olhar clínico, um olhar com a lupa bem mais apurada para fiscalizarmos todas as barragens do nosso Brasil. Não é a primeira vez, já a terceira barragem em pouco tempo que rui, e a gente precisa, com isso, tomar cuidado para evitar vítimas fatais ainda daqui para frente. A situação ela é tão complicada no Brasil. Durante a CPI de Brumadinho, nós temos os dados oficiais da Agência Nacional de Águas. Nós temos, em todo o país, 23 mil barragens. Entre elas, 3% apenas é que são conhecidas e fiscalizadas pelos órgãos de Estado. Nós temos praticamente 16 mil barragens que nós não sabemos se são seguras ou não são seguras, se elas estão dentro da lei do Plano Nacional de Segurança de Barragens. Elas existem, estão catalogadas, mas podem a qualquer momento nos trazer uma nova tragédia. A Comissão de Constituição e Justiça ouviu nesta quinta-feira o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, que vem publicando conversas do aplicativo Telegram entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Ele disse que ainda vai publicar novas conversas e que Moro está criando um clima de ameaças à imprensa no país. Logo no início da audiência, o senador Randolfo Rodrigues leu uma carta de entidades da imprensa em apoio a Glenn Greenwald. Causa espanto a inércia por parte do governo brasileiro quanto às hostilidades e ameaças sofridas pelo jornalista. Repudiamos qualquer tentativa de cerceamento da atividade jornalística. O editor do site The Intercept falou sobre as ameaças que tem sofrido após a divulgação do conteúdo das supostas conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. O jornalista lembrou que fez outras matérias de jornalismo investigativo e disse que não sofreu ameaças por divulgar conteúdos. Greenwald relatou que vem sofrendo publicamente ataques de setores do governo, inclusive de Sérgio Moro, que vem questionando a veracidade dos diálogos. Sérgio Moro foi perguntado várias vezes por o Senado, por a Câmara, por muitos jornais. Se ele está investigando, se ele tem planos para fazer coisas contra nós. Obviamente, tem notícias que eles estão nos investigando e ele nunca negou, naquele dia, quando a notícia saiu, até hoje, essa investigação. Então, eu acho que isso mostra a mentalidade do ministro Moro, que pelo menos ele quer que nós ficamos com medo, preocupação. Quero deixar bem claro que nós não temos medo nenhum sobre isso. O jornalista falou que não tem ligação com partidos políticos e que o único interesse na divulgação é da informação prestada pelo jornalismo investigativo. Greenwald relatou que a primeira vez que leu o material com as supostas conversas não fez como jornalista, mas como advogado. E disse que o conteúdo o deixou chocado. Sinceramente chocado, lendo como um juiz que estava falando 5 anos que ele era neutro, negando explicitamente muitas vezes que ele estava colaborando com os procuradores. Eu tinha nas minhas mãos a evidência mostrando que o tempo todo, não às vezes,
não nos casos isolados, mas o tempo todo, o Sérgio Moro estava não só colaborando com os procuradores, mas mandando a Força-Tarefa da Lava Jato. Questionado pelos senadores por que não entregou o material à polícia, Greenwald disse que não iria fazer essa entrega porque essa seria uma atitude de países autoritários e não democráticos. E relatou que a autenticidade do material foi feita por parceiros, inclusive pela revista Veja, que apoiou Moro durante 4 anos. E disse também que Moro e Dallagnol, até o momento, não questionaram a autenticidade das conversas. Qual é o temor que o senhor tem em entregar esse material para uma perícia policial verificar a autenticidade do mesmo? Se, como eu falei, o senhor mesmo no início disse que confia muito nas autoridades brasileiras. Se alguém publicou alguma coisa sobre mim que era forjado, adulterado, falsificado, a primeira coisa que eu faria é mostrar meu telefone aqui. Aqui é meu e-mail que eu estou falando que eu escrevi. E você pode ver no original aqui no meu telefone como era. E agora pode comparar para esse jornal que está publicando e vocês podem ver como eles adulterou. O Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, outros integrantes na Força-Tarefa da Lava Jato, nunca fizeram isso. Está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça projeto do pacote anticrime apresentado ao Congresso no mês de fevereiro pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O relatório do senador Marcos Duval foi lido na última quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Uma das principais mudanças foi em relação aos informantes de crimes de corrupção. Ele incluiu a proteção dessas pessoas e a possibilidade de recompensa caso os cofres públicos sejam ressarcidos. O preço que se paga é muito grande. Primeiro, ele vai ter que mudar a sua identidade, dependendo do nível do crime organizado, do crime de corrupção. Ele vai ter que mudar da cidade, ou mudar do seu estado. Ele não pode perder o emprego dele, vai ter que ser relocado. Então, tem um preço. E você pagar de 1% a 5% é o que os países do primeiro mundo estão fazendo para combater a corrupção. Outra mudança foi a retirada da hipótese de se alegar legítima defesa em feminicídios. No texto sugerido pelo governo, o juiz poderia deixar de aplicar a pena se o crime tivesse sido cometido com violenta emoção. Em discussões promovidas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, esse ponto do projeto havia sido criticado. Esse dispositivo não é para policiais, esse dispositivo é geral e traz preocupação às mulheres, sim, a introdução da violenta emoção como excludente de ilicitude de um excesso da legítima defesa, porque a gente sabe que nos crimes contra a mulher, uma das alegações comuns dos homens é: eu estava rebatendo. Isso também, sem dúvida, acarretaria uma chuva de revisões criminais nos tribunais brasileiros. Os grupos femininos estavam muito preocupados que isso pudesse ser utilizado pelos feminicidas para poder responder ou justificar suas ações. Tentamos cercar para garantir para as mulheres que ninguém iria utilizar dessa lei, desse trecho do artigo, para poder se beneficiar no cometimento de um crime contra a mulher. O pacote anticrime é dividido em 3 projetos. O primeiro, que trata do combate à corrupção, e o segundo, que criminaliza o Caixa 2, já possuem relatório dos senadores Marcos Duval e Márcio Bittar. O terceiro, que transfere o julgamento de crimes comuns conexos ao processo eleitoral para a Justiça Comum, ainda aguarda relatório do senador Rodrigo Pacheco. Os projetos são os mesmos entregues pelo ministro Sérgio Moro à Câmara dos Deputados em fevereiro. Para economizar tempo no debate, a senadora Elisiane Gama reapresentou as propostas no Senado. Nós precisamos agilizar essa aprovação e tramitação dentro da CCJ dos 3 projetos para que a gente possa, o quanto antes, fazer a sua votação no plenário do Senado. É uma resposta muito importante para o Brasil. O projeto, nós pegamos ele de uma forma fiel àquilo que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro e aqui dentro do Senado, tramitando, vai para a Câmara dos Deputados, se tiver que voltar para o Senado, volta e aqui seguirá para a sanção presidencial. O governo federal pretende alterar a gestão do Fundo Amazônia.
Quase todo o dinheiro dele, cerca de 3,4 bilhões de reais, foi doado pela Noruega e pela Alemanha para ações de conservação e combate ao desmatamento da floresta. Os dois países ameaçam sair da iniciativa caso as mudanças sejam realizadas. Uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente debateu o tema. Em maio, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou ter encontrado problemas em contratos de ONGs com o Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES e criado em 2008. O Ministério Público Federal abriu inquérito nesta segunda-feira para apurar as supostas irregularidades. O Ministério pretende alterar a composição do Comitê Orientador do Fundo e usar o dinheiro para indenizar desapropriações em unidades de conservação. Os convidados da audiência pública no Senado são contra as medidas. A chamada sociedade civil representada no Comitê Orientador do Fundo Amazônia, ela tem uma diversidade muito maior do que as chamadas ONGs, né? Não são só ONGs. Aliás, o COFA tem 23 membros e uma ONG. Se vocês olham o portfólio do Fundo Amazônia, o relatório produzido pelo BNDES é excepcional, tem todas as informações, não tem o que falte ali. Há uma presença muito forte das organizações não governamentais do ponto de vista de número, não do ponto de vista de valor. Mas por quê? Porque são ágeis, porque rodam os projetos com muita competência e os governos federal e estaduais são mais lentos. Mas os críticos do fundo dizem que o dinheiro não é bem aplicado. Onde é que o Fundo da Amazônia participa no Amazonas? Porque no site do Fundo da Amazônia tem um projeto ano passado, 17 milhões pelo governo. E a gente sabe que 38% desse dinheiro que a Noruega nos dá, que a Alemanha nos dá só 5%, vão para as ONGs, 38%. Então me ensine, me diga que eu vou sair daqui elogiando o Fundo Amazônia. 2 projetos financiados pelo fundo são executados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e buscam evitar o desmatamento em todos os níveis. Esses dados, né, que são resultados também desses projetos, né, muitas vezes eles são usados também para evitar a compra de produtos produzidos em áreas desmatadas, como a gente tem a moratória da soja e o TAC da carne. Nem o Ministério, nem o BNDES mandaram representantes para a audiência, mas o representante dos funcionários do banco criticou a forma como a diretora do Departamento de Meio Ambiente da instituição foi afastada do cargo após coletiva de imprensa do ministro Ricardo Salles. Ela é afastada em nome de que o banco vai esperar as informações que vão chegar do ministro e uma comissão de apuração interna vai ser aberta no banco para julgar se elas procedem ou não. Esse afastamento seria temporário. Essa colega fica afastada em definitivo, depois dessa visita, caracterizando um caso de ingerência política. Eu quero registrar que eu fui procurado também pelo gabinete do ministro, ontem e hoje também, reforçando a ideia de que ele não poderia estar presente aqui, mas que aceitaria um convite. Autor do pedido para o debate, o senador Jacques Wagner, do PT, cobra mais diálogo para solucionar a questão. Se existe qualquer mal-estar em relação à utilização do Fundo da Amazônia, eu acho que ela tem que ser debatida com a sociedade, com aqueles que participam no fundo, são países com os quais nós temos relações, e não de uma forma abrupta se cancelar um decreto desde 2007 ou de 2008 existente e acaba criando o mal-estar. É óbvio que é um mal-estar dos doadores, não me parece que da parte dos doadores a pretensão seja dirigir o país de fora para dentro. Conhecer e discutir o mapeamento da violência contra as mulheres na zona de fronteira brasileira com Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia. Assunto da audiência dessa quinta-feira na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Representantes desses países também participaram. São números tristes que fazem parte do dia a dia de uma delegada de polícia e que também a preocupam como mulher e mãe de meninas. No dia de hoje, nessa primeira hora dessa reunião, nós tivemos uma mulher assassinada, 7 estupradas e 21 agredidas no Brasil. Esses números são muito graves. Isso é uma violação de direitos humanos muito grave. Nós precisamos parar com essa realidade. Eu falo aqui como mulher, como delegada de polícia, como mãe de 2 meninas. Afora a violência doméstica, crimes de assédio e exploração do trabalho, a região de fronteira
convive ainda com outros crimes bem frequentes. A exploração sexual, o turismo sexual, o aliciamento de meninas e mulheres para o tráfico de drogas, de armas e de munição, o que são as chamadas mulas do tráfico, em idade cada vez menor. E nós também constatamos com muito pesar um índice cada vez mais crescente de tráfico humano, principalmente de mulheres e meninas. Qualquer tipo de violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos e afeta a todos nós. Então, é nossa obrigação como cidadãos, como servidores públicos, como Estados, fazer todos os esforços possíveis para prevenir e erradicar esta violência. Para mudar essa realidade, um projeto arrojado que tem procurado planejar ações, interiorizar políticas públicas, qualificar os agentes do Estado e promover a autonomia das mulheres. Nós estamos, portanto, senador Nelsinho, falando de um projeto vanguardista que reúne 77 municípios de 4 estados e que prevê atuação em 4.000 quilômetros de fronteira. O senador Regufe defende que todos os parlamentares façam uma prestação de contas ao eleitor a cada 6 meses de mandato. Ele conversa sobre a atuação parlamentar na nossa entrevista de hoje. Olá, um senador tem 8 anos de mandato. A atuação parlamentar passa pela apresentação de projetos, pela fiscalização dos atos do Executivo e ainda pela participação na elaboração do orçamento público. O nosso convidado hoje é o senador Regufe, do Distrito Federal. Seja bem-vindo, senador. É um prazer estar aqui, um prazer estar com todos os teus telespectadores. Senador, o senhor foi eleito em 2014 para o Senado pelo Distrito Federal com 826 mil votos, né? O senhor foi à tribuna fazer um discurso de prestação de contas do mandato, do que o senhor se comprometeu em campanha até hoje. O que o senhor acha que o senhor conseguiu cumprir? Bom, primeiro eu considero que é uma obrigação, deveria ser uma obrigação de todos os parlamentares prestar contas aos seus eleitores de 6 em 6 meses. Então, de 6 em 6 meses eu faço questão de ir à tribuna, fazer um pronunciamento prestando contas aos meus eleitores. Eu me orgulho de ter honrado e cumprido tudo o que eu escrevi no meu panfleto de campanha. Tudo aquilo que constava no meu panfleto de campanha, eu cumpri, ponto por ponto, sem exceção. E quais eram esses itens? Uma série de itens. Os mais importantes? Uma série de itens, desde a destinação de recursos nas emendas ao orçamento, a apresentação de PECs e projetos, como os cortes que eu fiz no mandato. Cortes de gastos, né? No mandato, é disso que o senhor está falando. No primeiro dia do mandato, primeiro os projetos. Eu fiz essa prestação ontem de contas, eu apresentei aqui no Senado 11 PECs e 45 projetos. 11 propostas de emendas à Constituição. 11 propostas de emenda à Constituição e 45 projetos, dos quais 3 foram aprovados aqui no Senado e já estão na Câmara, incluindo aí o que proíbe, incluindo aí o que obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Hoje, se eu te perguntar quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no Distrito Federal, você não sabe me dizer, ninguém sabe me dizer. Se eu te perguntar quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no estado de São Paulo, você não sabe me dizer, ninguém sabe me dizer. É uma informação que não é pública. E agentes políticos e autoridades públicas utilizam de suas influências para furarem essas filas, para passarem pessoas para trás. Isso não é correto. Isso é algo que não é correto e é algo inaceitável. Então, eu apresentei o projeto, o PLS 393 de 2015, que obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Apenas para preservar a privacidade das pessoas, não será pelo nome das pessoas, e sim pelo número do documento de identidade. Mas todo mundo vai saber quantas pessoas estão esperando cada cirurgia e desde quando, e a ordem da fila. Isso, primeiro, vai dar transparência a essas filas. Segundo, vai gerar uma pressão social sobre os governos para eles andarem mais rápido com essas filas, para fazerem mutirões de cirurgias. Hoje há uma série de pessoas no país esperando uma cirurgia na rede pública, às vezes indefinidamente, e aí passam gente na frente, então isso não é correto. Então eu apresentei aqui no Senado
11 PECs e 45 projetos, dos quais 3 foram aprovados aqui no Senado e foram para a Câmara, e todos relevantes. E das emendas, das propostas de emenda à Constituição que o senhor apresentou, quais o senhor destacaria? Aí tem várias. Eu apresentei um conjunto de propostas, um conjunto de PECs sobre reforma política, que eu acho que o nosso sistema político precisa mudar. E desde que o senhor está no parlamento, já nos últimos 4 anos e meio, a reforma política já foi tema de debate pelo menos 2 vezes. Com várias propostas, como, por exemplo, a proibição que parlamentares se reelejam mais do que uma única vez, para limitar uma única reeleição no máximo no poder legislativo. Porque quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele. É importante dar chance a outras pessoas, é importante oxigenar o sistema, renovar o sistema. Então a pessoa pode ter um mandato, se quiser uma reeleição no legislativo, depois não pode mais. Se quiser, tem que disputar outro cargo. Mas essa experiência também não é importante para o bom andamento dos trabalhos na casa? Mas aí dá chance a outros. A pessoa num mandato, no máximo 2, ela consegue fazer. Depois ela abre oportunidade para outros. Como, por exemplo, também a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, que eu também apresentei uma PEC. Como, por exemplo, uma PEC sobre revogabilidade de mandatos, onde se o político descumprir algo que ele se compromissou na campanha, ele perde o mandato. E quem avaliaria isso? Não, aí a pessoa, para ser candidato, teria que registrar na Justiça Eleitoral as suas propostas e compromissos. E não cumprindo, ela perderia o mandato. Ela teria que registrar na Justiça Eleitoral. E depois qualquer eleitor pode abrir uma ação contra ela. Se ela contrariar frontalmente algo que ela colocou como compromisso de campanha, registrado na campanha, ela perderia o mandato. E várias outras propostas também na área de reforma política. Apresentei também a PEC que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil, a PEC 2 de 2015, enquanto países como Inglaterra, como Canadá, como a Colômbia não cobram impostos sobre medicamentos, no Brasil 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos, entre outras. E todas as PECs, todas as propostas, todos os projetos também são todos relevantes. Apresentei 11 PECs, 45 projetos, dos quais 3 aprovados e já na Câmara. Uma das bandeiras da sua campanha também era promover a moralização dos gastos públicos e garantir que um parlamentar não custasse tanto quanto custa hoje ao erário, né? Tem várias medidas que o senhor tomou em relação a isso também na sua atuação parlamentar. Quais foram elas? Eu me orgulho de tudo que eu escrevi no meu panfleto de campanha, panfleto esse que eu mesmo saía nas ruas distribuindo de mão em mão. Eu me orgulho de tudo que eu escrevi ali, eu cumpri, ponto por ponto. A pessoa pode me criticar por tudo no meu mandato, menos por isso. Tudo que eu escrevi no meu panfleto de campanha, ponto por ponto, sem exceção, eu honrei, eu cumpri. Carro oficial, por exemplo. Eu vou te dizer, no primeiro dia do mandato, eu abri mão de uma série de coisas que eu considero que não deveriam fazer parte, que um parlamentar não deveria ter direito a isso. Então, no primeiro dia do meu mandato, eu abri mão dos salários extras que os senadores ainda recebem. Eu abri mão de toda a verba indenizatória. Eu abri mão do carro oficial que os senadores têm direito e também da cota de gasolina. Eu abri mão da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. Eu abri mão do plano de saúde vitalício dos senadores. Eu reduzi o número de assessores do meu gabinete. Um senador tem direito a 55 assessores. No meu gabinete eu só tenho apenas 9. Eu reduzi a verba para o pagamento de assessores, entre outras medidas que eu tomei. Só com essas medidas, eu economizei sozinho aos cofres públicos 16 milhões e 700 mil reais de economia direta aos cofres públicos, sem contar a economia indireta, como, por exemplo, encargos sociais sobre salários dos servidores não contratados, como, por exemplo, gastos com saúde do plano que eu abri mão. Então, só de economia direta foram 16 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos. A tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato é de que o mandato parlamentar ele pode ser digno
e de qualidade, custando muito menos para o contribuinte do que ele custa hoje. Isso é a tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato. Não existe democracia, nem Estado democrático de direito, sem um poder legislativo forte e atuante. Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. E em relação à participação na elaboração do orçamento público, que é uma das atividades mais importantes, né, dos parlamentares no Congresso Nacional. Eu acho que o nosso orçamento, ele deveria ter, eu sempre falei isso aqui na tribuna, ele deveria colocar os recursos públicos mais nas atividades fim do Estado do que nas atividades meio. Nós precisamos fazer uma grande revolução no orçamento, porque o orçamento é uma atribuição importante do Poder Legislativo e o Poder Legislativo deveria dar uma contribuição para o país, colocando nas áreas onde tem que estar aplicado o dinheiro do contribuinte brasileiro. Essa reforma atual do orçamento público, as emendas impositivas, elas não permitem ao parlamento fazer isso? O parlamento, porque eu sou um parlamentar, eu não posso falar pelo parlamento, mas às vezes eu acho que o parlamento destina os recursos para áreas que não deveria estar destinando e deveria priorizar sim o que é prioritário para o cidadão, que é saúde, educação e segurança. E eu me orgulho que, assim, hoje tem remédios para câncer na rede pública do DF que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Isso é minha obrigação e eu estou cumprindo a minha obrigação. Eu destinei recursos para compra de medicamentos para câncer, para a rede pública do DF. Destinei recursos, o DF recebeu também 14 ambulâncias novas e totalmente equipadas para o SAMU, por uma outra emenda minha ao orçamento da União. Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas, para a compra de viaturas para a polícia e para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, para a compra de equipamentos hospitalares para diversos hospitais públicos do Distrito Federal, enquanto outros parlamentares destinam esses recursos para shows, para festas, para aniversários de cidades, eu destinei as minhas emendas para o que é mais prioritário para a população. E, aliás, desde que eu era deputado distrital, aqui no Distrito Federal, todos os anos eu destino recursos para a compra de medicamentos e equipamentos hospitalares para a rede pública de saúde do Distrito Federal. O DF recebeu agora 7.000 unidades do Sorafenib, que é um medicamento para quimioterapia oral, por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Então, eu acho que é importante, essa é uma parte importante de um mandato parlamentar e deve ser feita com muito critério e com muita responsabilidade por parte do parlamentar, porque ele está aplicando o dinheiro do contribuinte brasileiro e aquilo tem que ser no que é mais prioritário para o cidadão. Senador Rigolfo, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.